Sejam bem-vindas ao Vozes Live. Este é um evento organizado pelo Comitê Vozes, um dos 22 comitês do Grupo Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil foi criado em 2013 por um grupo de 40 mulheres liderado por Luísa Helena Trajano, com o nosso principal objetivo de engajar a sociedade civil na conquista de melhorias no país. Hoje nós somos o Vozes, trazendo para vocês o Vozes Live, com o objetivo de dar voz às mulheres, para que contem as suas histórias de vida e sejam fontes de transformação para a vida de outras mulheres. Eu sou a Jobiase, uma das líderes do Comitê Vozes, e hoje eu estou aqui com vocês para ouvirmos as histórias de duas mulheres muito especiais. Temos hoje Isabela Cristina Carvalho, que atua conosco aqui no Comitê Vozes e sempre nos traz grandes reflexões e também contribuições. Profissionalmente, a Isa atua como psicóloga clínica, pós-graduanda em Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos. Sua história vem nos fazer refletir sobre a importância de acreditar em nossas escolhas, de como podemos ser o que queremos ser. E também hoje nós temos aqui a Cate Negrini, também atuante no Comitê Vozes. A Cate nos traz todo o conhecimento e uma bela organização para fazermos o Vozes acontecer. Profissionalmente, a Cate atua como coach vocacional e master coach de carreira. Sua história nos trará muita reflexão de como é importante nos entender e entender também o nosso propósito para trilhar realmente caminhos que nos realizam. Então, sejam muito bem-vindas, meninas. Sejam muito bem-vindas ao nosso papo de hoje. E aqui também nós contamos com a Luciana. A Luciana é nosso apoio aqui na live. Ela é que nos ajuda a organizar aqui todos os eventos do Vozes. Então, vamos começar hoje com um papo bem legal que a gente colocou lá no Workplace uma pergunta para todas vocês que estão aqui assistindo. O que te move? Né? Então, eu queria começar com a Isa. Isa, a gente que conhece um pouco da sua história, a gente sabe que aos 13 anos, mesmo tendo pouquíssimo, né, ou nenhum conhecimento do que era, você escolheu a psicologia como uma possível futura profissão. E foi seguindo e seguiu esse caminho. Aí já olhando um pouco mais à frente para da sua história, em sua atuação de estágio, né, que você fez na Delegacia da Mulher, e posteriormente também no desenvolvimento do seu TCC, em que você fez uma análise e desconstrução de um discurso machista propagado, né, por um dito coach de relacionamentos para homens. Você encontrou uma linha condutora da sua atuação profissional, né? Como psicóloga clínica em defesa da segurança, da inclusão, da equidade e principalmente do protagonismo feminino. Vendo esses dois cenários, né, que você tem, você consegue perceber uma conexão entre o que te motivou lá aos 13 anos, né, como ser uma psicóloga, o que era para você lá ser uma psicóloga aos 13 anos, e a mulher e a profissional que você se tornou hoje? Boa noite, meninas. Prazer estar aqui com vocês. Bom, Ju, consigo pensar, né, quando você coloca essas duas, a menina e a mulher Isabela, frente a frente, com essa questão, eu consigo pensar sobre uma questão que a gente fala quando a gente entra no curso de psicologia, que é a síndrome de fada sininho, sabe? Você quer mudar o mundo, você quer deixar o mundo melhor, enfim. Ah, por que você faz psicologia? Ah, porque eu sempre fui uma boa ouvinte das minhas amigas, etc. Só que lá nos 13 anos eu tinha uma visão muito romântica do que era ser psicóloga, apesar de, né, não conhecer tanto sobre o que uma psicóloga fazia. No começo da graduação também a mesma coisa. E, e acho que essa romantização foi se perdendo. Com certeza ela foi se perdendo.
Mas o que tem em comum entre a romantização da menina de 13 anos e da mulher que atua hoje é querer deixar o dia ou o mundo um pouquinho melhor para quem vem depois, ou para quem está comigo agora, para quem eu me encontro, na verdade. Né? Então, cada encontro, se eu consigo contribuir para que a vida daquela pessoa seja um pouquinho menos complicada naquele momento, eu já saio com o dia de trabalho feito, assim, sabe? Sai com missão cumprida. Então, acho que é nesse ponto que essas duas pessoinhas se encontram, assim. Eu não tô ouvindo a É, Ju. eu estava muda. É, é ter uma missão para cumprir, né? Eu acho que por mais que você não soubesse o que era psicologia, de repente você enxergou na psicologia um meio de você cumprir esse propósito, né? De tornar a vida das pessoas um pouco melhor. E aí você acho que se encaixou nessa questão da psicologia, né? De buscar o melhor cenário para o próximo. E aí, isso também de buscar até o melhor cenário para as outras pessoas, né? Se sentir bem naquilo que trabalha, ter um fator motivador. Também vai de encontro à história da Kati, né, Kati? Então, você teve muitas mudanças na sua vida, né? Então, você teve mudanças de direção, assim, quando tudo estava indo num cenário que as pessoas podem entender como uma estabilidade, você mudou de direção. Então, você conheceu e atuou em novos caminhos, você está atuando e crescendo em um novo caminho. Então, eu queria te perguntar aí, qual é o principal motivador para você buscar uma nova área de atuação profissional? A perda de interesse pelo mundo corporativo, de repente você cansou e você foi estimulada a empreender, ou no íntimo você já tinha esse desejo, né, essa vontade de definir de entender o seu propósito e trabalhar em algo que verdadeiramente fizesse sentido para você, né? Como é que é isso na sua vida? Bom, primeiramente, boa noite, meninas, né? Obrigada pelo convite também. Prazer estar aqui. E assim, a minha primeira formação foi em administração de empresas, né? Eu trabalhei mais de 25 anos nessa área e ainda atuo um pouco nela. E assim, na verdade, quando eu estava com meus 44 anos de idade, eu trabalhava numa empresa, né, por um certo tempo e por em função de um desligamento, digamos assim, né, eu fui obrigada a buscar novos caminhos, né. Eu tinha até dentro de mim algo para que me questionava. Eu falei, será que é isso que eu quero até o fim da minha vida, né? Porque realmente o mundo corporativo o ambiente, às vezes que não era muito tranquilo, pressões, essas coisas me deixavam realmente desconfortável, né? Mas eu levava, né? Eu tinha que cumprir, eu tinha as minhas obrigações, eu ia sempre em frente, né? Nesse mundo corporativo. Mas quando eu me vi que eu tive que sair de uma empresa e o mercado de trabalho, né, com 44 anos já estava um pouco complicado, eu decidi realmente empreender. Hum, E só que quando eu empreendi, eu fui com a ideia daquela formação que eu tinha, né? Eu me formei em administração, vou empreender, vou tentar abrir uma empresa, né? Vamos ver como é que uhum, vai ser isso. E realmente, dentro do mercado que era mais promissor, pelo que eu tinha visto, era o mercado da estética, até porque eu gostava, né? E daí eu conheci uma colega, fiz um convite a ela, e ela aceitou uma parceria, né, para a gente levar um negócio junto da área de estética. Só que assim, em 2 anos eu abri um negócio e fechei esse negócio, né?
tive sérios problemas com a sociedade e outros detalhes também, mas assim, eu resolvi que eu tinha que assumir isso como Hum. um erro de escolha, enfim, de tudo. A forma como eu escolhi, o negócio foi ruim, né? Uhum. E, claro, eu sofri por isso, né? Porque eu tive perdas, né? E em função disso, depois que eu fiz alguns tratamentos, porque eu tive depressão, né? Não foi algo muito fácil, porque eu perdi muitas coisas, né? E daí, quando eu me curei, quando eu voltei ao meu normal, né? E também tive apoio da minha família, enfim. Daí eu estudava bastante, né? E eu gostava muito de ler, de procurar novos assuntos, porque eu tinha sempre uma coisa comigo de querer buscar algo a mais, sempre de procurar, porque eu sou meio inconformada, acho que eterna. Eu sempre quero que tenha sentido o que eu faço. E foi quando eu encontrei o coaching, né? Inclusive eu tive uma coach pessoal e por meio dela, né, através do trabalho dela, eu realmente tive claro que dentro da administração, né, que sou muito grata a ela, dentro da administração eu já gostava de desenvolver pessoas, Uhum. de lidar com equipe, ver a capacidade, a performance das pessoas, né? E ela me fez enxergar que era um sinal isso, né? Que realmente eu gostava de fazer diferença na vida das pessoas nesse sentido, né? De mostrar para Uhum. elas o que elas tinham dúvida e que elas eram capazes, né? E daí eu tomei gosto por isso, comecei as minhas formações, né? E hoje eu atuo, né, como orientadora e coach de carreira, né? Estou muito feliz. E é interessante que a gente vê que sim, tinha um cenário que você atuava, que não te realizava, mas você estava lá, estava tudo bem, estava estável, né? Te entregava, você trabalhava e tinha o retorno disso. Uma algo da vida, né? Te colocou no mercado e de repente você vai empreender, que também não era a sua, né? Não foi, não teve sucesso, mas te entregou algo que foi esse autoconhecimento de ver realmente onde você gostaria ou te fazia brilhar os olhos, né? O que te movia, essa veio mais, eu acho que foi ao encontro, toda a situação te levou ao encontro de você mesmo, do seu propósito, de achar realmente quem era a Kati. E falando nisso, eu queria perguntar para a Isa. Ô Isa, assim, conhecendo, né, sua trajetória, a gente vê que temos uma figura de uma mulher muito forte na sua vida, que é sua mãe. Então, ao longo da sua trajetória, você demonstrou respeito e obediência às iniciativas da sua mãe, né? E quando você demonstrou um interesse, para que as pessoas entendam aí um pouquinho do cenário, quando você demonstrou seu interesse por psicologia, ela te. Não é que ela duvidou, né? Mas ela falou: psicologia, minha filha, vai viver de quê, né? E quando você demonstrou esse interesse, ela quis te trazer, né, aquela segurança, aquele cenário de carinho, de não posso deixar que minha filha se dê mal na vida. Ela te mostrou opções convencionais, né? E ela te mostrou diversos cursos extras para que você fizesse. E você aceitou, você foi obediente, você foi lá, fez o curso, mesmo que não era no seu perfil, você não criou resistência, você foi lá e fez. E apesar disso, não ter relacionado com seu interesse, não ter relacionado com essa questão que você queria, na verdade, tornar as pessoas, né, tornar a vida das pessoas um pouco melhor. Aí eu queria entender, assim, por que disso? Que influência, né? Como é que você vê, como é que você enxerga essa figura materna e que ela exerceu, né? E ainda exerce sobre você? Como é que é essa relação? O que que isso te traz?
Sabe que eu fico pensando, né? Nessa, eu faço esse caminho várias vezes, né? Dessa adolescência para cá. E na época eu não entendia muito bem o que ela estava querendo me contar. Muitas vezes me passou pela cabeça que ela estava duvidando mesmo, que era um duvidar de mim, né? Que às vezes pega na gente, assim, tipo, como assim, né? Você acha que eu não vou me dar bem, naquela ousadia da juventude. E, e ela tentou me contar várias vezes, da forma como ela podia, que não era sobre mim, não era sobre o que eu poderia ou não fazer, mas sobre uma profissão que realmente não é promissora. Né, que o mercado é muito difícil, não é promissora nesse sentido de o mercado ser muito difícil. E querendo ou não, ela é uma mulher que não tem um ensino superior. Minha mãe tem um ensino médio completo e, bom, eu sou filha dessa mulher. Essa mulher precisava me ver trabalhando, me sustentando, sem ela, né? Então, como é que ela podia fazer isso? Ela tentou, de várias formas, me dar uma educação para a qual eu, com a qual eu conseguisse me virar muito bem financeiramente falando. Então, na época, eu entendi assim, que às vezes ela duvidava, que às vezes ela não queria, que ela refutou várias vezes a psicologia. Fui fazer eletrônica, né? Fui lá me arriscar nas exatas para ver, e acho que até para mostrar para ela que assim, não tem como, eu não sei fazer outra coisa, eu quero isso aqui e eu vou para esse lado. Não, não te ouvi, Ju. Você foi até soldar. Fui soldar placa de computador. Lá, o vestibular batendo na porta, eu estava soldando placa de computador. Mas não era. E aí ela conseguiu ver, ela conseguiu perceber com o meu sofrimento dentro daquele curso, porque eu não conseguia, não era a minha praia. Que eu tinha muita certeza do que eu queria. Podia dar errado, né? E eu acho que se em algum momento eu tivesse me arrependido, ela ia com certeza me apoiar, apesar de ser muito difícil para ela, por não ter tido essa trajetória, por muitas vezes não ter tido tanta escolha quanto as que eu tive, quanto as que ela mesma me proporcionou, né? Ia ser muito difícil encarar uma desistência na graduação. Mas com certeza ela me apoiaria, né? Apesar dela ligar até hoje dizendo sobre não, mas e uma empresa? Você não quer uma empresa? Mas é tão seguro. E o plano de saúde, né? Ela tem, é tudo sobre cuidado. Hoje em dia eu entendo que é sobre cuidado. Na época foi importante entender o que ela queria me dizer, né? Apesar, gente, eu ia para os cursos, eu ia relutando, eu não ia feliz, eu não ia de bom grado. Mas era uma coisa que ela estava tentando me proporcionar. E é algo que eu não me arrependo hoje, de ter tido essa abertura para o que ela queria me mostrar, né? Porque de repente estava ali, em algum. Aliás, de repente não, esteve ali as opções as quais eu descartei e falei, não, eu quero psicologia mesmo, né? Então eu tive a opção de descartar outras coisas. Hoje eu estou numa profissão que eu não tenho dúvida do que eu queria fazer. Eu sei que daqui eu posso ir para outros lugares, mas eu em nenhum momento eu tenho a dúvida de que eu não queria estar aqui, né? Eu não consigo me imaginar fora daqui. E esse foi um exercício que ela me ajudou a fazer também. Você se imagina nesse lugar? Você se imagina fazendo isso? Né? Então eu me imaginei várias vezes em vários lugares da psicologia, era que fazia sentido para mim. Então esse foi o papel dela, Yeah. né? Ela foi balizando, né, esse ensino. Isso é interessante, né, Isa? Você colocou, acho que duas falas suas aí muito interessantes. A gente entender que ela prezou pela segurança, né? Ela prezou por te colocar num lugar seguro para que ela pudesse seguir a vida dela sem a preocupação de que você, de alguma forma, ia sofrer, né? E aí eu acho que
até por uma questão nacional, a gente às vezes preza mais essa questão da segurança financeira, profissional, do que a mental mesmo, a do querer, né? De não ser uma aventura essa profissão. E o outro que você colocou, que eu acho muito importante, eu sempre falo isso, é a gente saber que a gente quer. Quando você já sabe que você não quer, que você não se dá bem, que você não era uma boa soldadora, que você não era uma boa matemática lá no financeiro, já me dá um leque, né, assim, mais fechado. Então, quando você entende qual é o seu propósito de vida, né, que mesmo para uma menina de 13 anos, de você não saber verbalizar, de você não ter entendimento global, você tinha aquele sentimento que é eu quero ajudar as pessoas de alguma forma. Como que essa foi se descobrindo? E a psicologia também foi te entregando várias coisas, que é o que a Kate falou da administração. Ela vivenciou vários lados da administração e ela entendeu, depois de um trabalho de vida, que ela atuou em uma área da administração, mas ela amava a outra área da administração e foi para onde ela se encaminhou. E você com a psicologia, né? Você, quando você também trabalhou em outras áreas, falou, não, não é comigo, é com outra pessoa, mas não é comigo. Importante é saber o que você não quer. A importância, eu acho que uma faz essa caminha muito bem na nossa vida. E aí eu até queria perguntar para a Kátia aí, que a gente falou da administração, e você também já conversou com a gente aí um pouquinho sobre esses momentos de ruptura, né, que você teve, o desligamento da empresa quando você tinha 44 anos, depois de 2 anos veio o seu primeiro empreendimento aí que você já contou para a gente. E em ambos, você mostrou para a gente um grande poder de resiliência, né? Assim, essa mulher foi lá, se reconstruiu, também teve na depressão também, você trabalhou isso com você. A que você atribui essa característica, né, de resiliência, que é algo positivo? Você acredita que é um dom? Você acredita que foi algo que você foi construindo ao longo do tempo, com as ou teve alguma outra coisa que te levou a ter essa resiliência na vida? Então, eu acho que a questão da resiliência, eu acho que é fruto de duas coisas muito fortes, né? A primeira coisa, eu acredito, que é na minha parte da espiritualidade, né? Eu sempre tive isso muito forte comigo, não estou falando de religião, né? E sim algo maior, que nunca deixou eu desistir, inclusive quando era mais nova, né? Que eu tive que ser arrimo de família, digamos assim, né? Então, assim, eu não tinha. Eu sabia que eu também não tinha outra opção, mas tem muitos jovens, aos 19, 20 anos, que tomam outros caminhos, né? Só que eu sabia que aquele caminho, que para mim, né, porque o que é certo para um pode não ser certo para o outro, mas para mim não era o correto, né? Então eu falava para desse lado eu não vou, então eu tenho que seguir, eu tenho que cuidar de mãe, tenho que me cuidar, eu tenho que ir em frente, o que que eu vou fazer? Né? E da mesma forma foi quando eu também tive a outra ruptura, que foi o negócio, que eu tive a depressão, mas eu sabia que eu tinha que continuar no mercado de trabalho porque, inclusive, eu falei, eu vou encontrar aquilo que me satisfaz, né? Eu tinha isso comigo, até porque eu tinha uma filha e tenho uma filha na época bem mais nova, eu tinha que seguir com ela em frente, né? Eu acho que tudo é quando você tem um porquê muito forte, né? Primeiro, porque eu sempre busquei, né? E segundo, o que que você, eu acho que a gente sempre tem que fazer essa pergunta, né? Que legado que você quer deixar, né? Para quem é caro para você, né? Quem são as pessoas mais caras para mim, né? Uma delas é minha filha, né? Então, o que que eu quero que ela veja em mim futuramente, né? Porque a gente não, se a gente fosse seguir a ordem correta, né, das coisas, né? Se Deus quiser, eu antes, né?
Mas eu digo assim, se eu me for, ela vai ter que lembrança, né? Que coisas que ela vai vivenciar, que de repente ela vai encontrar barreiras, né? Porque a vida é cheia de barreiras. Não é porque eu sou feliz no que eu faço hoje, no que eu faço hoje, que eu não tenho problemas, estresse ou dificuldades para transpor, todos nós temos, né? Mas, e é isso que eu mostro para ela, eu não mostro um futuro cor-de-rosa, sim, um futuro que ela tem que saber exatamente o caminho, né? Mas que ela vai enfrentar as dificuldades, mas ela tem que ter força. Então, essa resiliência é muito a minha parte espiritual e é aquele desejo que eu acho que eu sempre tive, né? Que dá uma solução. Sempre eu fui atrás de soluções, né? Para não deixar a peteca cair, digamos assim. Eu não sei se eu respondi claramente, mas assim, é uma força que eu sempre busquei nisso, é num propósito que eu tenho, né? O porquê, né? Sempre o porquê da coisa. Não, respondeu sim. E é muito importante a gente entender isso, que você colocou, né? Esse legado, e às vezes é um legado individual, mas às vezes é um legado que você quer impactar outras vidas ou pessoas que estão próximas. É um legado que pode ser para o planeta, é um legado que pode ser para a natureza. Cada um acho que tem o seu, né? E você colocou outra parte muito importante também, que foi a espiritualidade, né? Que não Sim. necessariamente tem a ver com a religião, mas que é uma força interna que você tem, naquilo que você acredita, naquilo que você busca, e de enxergar isso. Então, com certeza, respondeu sim, belamente. E aproveitando até, né, a deixa que você deu, queria perguntar para a Isa. Isa, que legado você quer deixar? Já aproveitando a pergunta da Kate. Essa pergunta é difícil, né? Aliás, a pergunta é fácil, a resposta é difícil. Né? É... Eu acho que eu volto lá na sua primeira pergunta, Jô. Quando você. Acho que você fez um caminho muito bonito de perguntas, na verdade. Quando você reforça a nossa trajetória, né? E aí as pessoas que participaram dessa trajetória e lembra pra gente como é que foi esse processo, eu acho que eu sou convidada a pensar novamente o que eu quero deixar de legado. E aí vou lá na menina de 13 anos e fazendo essa trajetória, vejo que entender sobre direito das mulheres, entender sobre igualdade, sobre equidade de gênero, né? Estudar e levar minha carreira para os rumos que eu estou levando e estar nesse grupo, por exemplo, né? Fazem parte das minhas ações, porque eu quero deixar de legado. Eu tenho 3 irmãs mais novas que eu, e sempre que eu penso nesse tipo de coisa, nesse tipo de legado, eu penso nelas. Porque a minha mãe foi a pessoa que foi fazendo esse caminhozinho para eu seguir, né? Foi balizando ali, para eu ter a chance de fazer o que eu realmente queria. E aí, dentro do que eu realmente queria, eu me encontrei com feminismo, me encontrei com políticas públicas, me encontrei com várias coisas que são importantes e consegui reconhecer que essas políticas públicas, por exemplo, foram importantes para a minha formação. Então, acho que hoje, eu, na minha atuação, tanto na clínica quanto fora dela, eu tento tento ter ações que me fazem deixar o mundo melhor para as mulheres que vêm depois de mim. Né? Acho que a Rupi Kaur tem um poema muito, muito bonito nesse sentido, que fala que ela é muito grata, não sei elipses literis, mas ela fala que ela é muito grata pelas mulheres que vieram antes e ela acorda todo dia pensando o que ela pode fazer para as que vierem depois chegarem mais longe do que elas chegarem, né? Chegarem no topo. Então, eu acho que isso me motiva e isso me faz pensar muito sobre o meu legado. O meu legado é entender onde que eu posso levar, aliás, como eu posso levar mulheres para mais longe do que eu fui, ou para mais longe do que as que vieram antes de mim foram. Não sei se respondeu. Uhum.
Claro que sim. Super respondeu. Para nós que somos mulheres, né? Então, é, acho que se a gente for levar isso para. É tão conexão que hoje eu estava vendo esse texto, eu ia postar, mas na corrida nem postei. Agora eu vou postar em homenagem a gente. Mas. É, e é muito interessante isso, porque é o que a Kátia falou, né? O nosso legado ele tem a ver com as pessoas que são caras para gente. Então, você tem as suas irmãs, a gente também tem as nossas histórias, as nossas lutas, e a gente fala, por que que eu tive que lutar por isso? Que outras mulheres não precisam. E olha que a gente ainda pode se colocar em algo aí que a gente tem um certo privilégio, até muito privilégio, frente a outros cenários, né, femininos. Mas quando a gente traz isso não só para a nossa profissão, também para a nossa vida, isso realmente é esse legado que a gente entrega. Então, acho que você, tanto na sua profissão quanto na sua vida, a Kate pensando na filha, nesse trabalho de coach que ela faz, né, profissional, trazendo toda essa bagagem da administração e toda essa bagagem do que ela passou, né, profissionalmente. Então, enxergar que ela, né, Kate, enxergar que você se realizaria em outra área da administração, mesmo que você tivesse trabalhado muito bem na área que você trabalhou antes. Quando você chega a conhecer uma outra área, fala, nossa, aí é comigo mesmo, aí eu gosto, aí me realiza. Então é muito bom ver isso, ver essa realização em histórias de vida. Eu acho que o Vozes, ele é especial até assim, ele é especial por causa desses momentos, né? A gente enxergar, ter a chance de contar a nossa história. Eu acho que quando a gente conta, é como a Isa falou, a gente consegue resgatar lembranças e resgatar também os propósitos, resgatar o legado. Foi uma pergunta difícil, mas nos leva a pensar, nossa, realmente, o que eu estou aqui para fazer? E também nos ajudar a transformar a vida também de outras pessoas que estão nessa condição podem estar numa condição difícil, a gente sabe que a gente vem vivendo em um segundo ano de pandemia que não está fácil para ninguém, né? Não, para quem está fácil, eu até brinco, falo assim, se está fácil, você está de alguma coisa está errado, porque não está fácil psicologicamente. Para a mulher, então, se tem mulher que me fala que está fácil, eu falo, começa de novo essa análise, porque em algum ponto está errado. Então, acho importante esse tipo de história, né, que a gente conversou aqui hoje, para mostrar para quem está assistindo com a gente, para mostrar que tem quem tirou esse tempo para ouvir, né, a história de vocês, que traz tão bonito o propósito de vida, mesmo que não seja fácil, né? Acho que todo mundo tem seus desafios, assim. Então, queria primeiro agradecer a história que vocês contaram, hein, que foi muito linda, mas eu queria que vocês deixassem uma palavra aí, dicas. Aqui não tem especialistas, até tem especialistas, temos uma psicóloga e uma coach vocacional e profissional, mas eu queria que, como mulheres mesmo, né, como enxergando o outro, a outra que está assistindo, deixassem dicas baseado na história de vocês, que essa pessoa pode fazer para achar o que move ela, para pensar sobre o que a move. Então, baseado na história de vocês, na vivência, queria que vocês deixassem uma dica. Primeiro vamos com a Kate. Ok. Bom, a minha dica é que assim, vocês sempre pensem na que diferença que vocês querem ter, né? Que vocês gostariam de ter na vida de vocês, vamos supor, porque a gente pode ter várias habilidades, né? A gente pode fazer bem várias coisas, mas quando você faz, o que que você faz que emociona você, né? Eu acho que tem a ver, porque quando junta a emoção, né, com a habilidade,
que acaba acontecendo? É como se a ficha caísse, né? É como se você falasse, nossa, é muito legal fazer isso, é gostoso acordar todo dia, porque você sabe que você vai, por exemplo, no meu caso, né? Eu vou ajudar a pessoa a ter clareza sobre algo que é muito difícil para ela, é muito desafiador para ela, né? Então, isso, além de ser uma habilidade que eu tenha, né, e que cada vez mais a gente também tem que ir se aperfeiçoando, né, isso também me emociona, né? E uma coisa, nunca se comparar com outras pessoas, se compare com você mesmo, ao que você era e como você está hoje, né? A tua evolução, porque todos nós somos diferentes, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Então seria isso. Adorei essa mensagem, porque acho que é muito importante a gente não se comparar com o outro, né? São Sim, histórias, são caminhos, e nem sempre o que o outro mostra para você é o que realmente está ali dentro dele, né? Então, muito obrigada pela dica, foram imagina, é um maravilhosas. prazer. Isa, você, o que você tem a dizer? Eu acho que vai muito de encontro ao que a Kate disse, não discordo, pensando em todos esses privilégios que a gente está aqui falando deles, né? E sobre a falta de privilégios também. Acho que uma dica ou algo para deixar o coração quentinho mesmo é respeitar o próprio tempo, né? Entender que cada um tem a própria história, que às vezes a gente não vai, às vezes, na maioria das vezes, na verdade, a gente não vai chegar direto no lugar que a gente quer, né? Então, muito provavelmente, vamos ter que trabalhar no trabalho que a gente não quer tanto para poder sustentar outro trabalho que a gente está ali lutando para construir uma carreira, para ter algo mais sólido até esse trabalho que é gostoso, que emociona, né? Conseguir se sustentar sozinho, né? Falo isso por experiência própria até. Às vezes, a vida ela não é uma linha reta, né? Ela vai fazer várias curvas e a gente precisa, às vezes, respeitar essas curvas. Entender que a gente precisa, pode voltar para esse caminho principal, não perder de vista o nosso objetivo, mas também respeitar essas curvas. A gente vai precisar dar um tempinho, às vezes, vai precisar abrir mão de certas coisas para poder voltar para o eixo, né? Vamos dizer assim, depois. Né? Acho que isso tem a ver com planejamento, tem a ver com dificuldade ou não financeira, né? E isso cada um vai ver na sua própria vida, então não dá para ficar se comparando ao outro. A gente tem prioridades que vai mudando, que vão mudando ao longo da vida. Então, muitas das vezes a gente vai precisar mudar nosso caminho para poder ir acertando o passo com o que a gente quer e o que a gente precisa naquele momento. Né? Então, acho que é nesse sentido que a minha fala, de respeitar o próprio tempo, respeitar a própria história e não perder de vista o objetivo, né? Olhar lá no horizonte e querer alcançar esse horizonte ainda. Com certeza. Acho que essa questão da gente entender, né, o que a gente quer, o que a gente precisa, é essencial. Acho que em termos de autoconhecimento, em termos de respeitar o próprio tempo, em termos de se respeitar também, porque muitas pessoas a gente acaba se colocando em situações que a gente sente que a gente se colocou naquela situação que é uma falta de respeito até com a gente mesmo. Então, isso é muito importante para a gente entender o que foi o tema de hoje, né? De o que te move. Então, é necessário, além do que te move, respeitar o tempo, respeitar o propósito. Então, a gente viu aqui, por exemplo, a história da Isa, que aos 13 anos já sentia o propósito. Aos 13 anos ela estava ali namorando aquele propósito e ela viu na psicologia toda essa questão de atingir esse propósito. Óbvio que ela poderia ter visto outros caminhos, ela até testou vários outros, né, Isa? Mas é muito lindo de ver quando a gente constrói e vê o nosso brilhar, né, dos olhos, assim. A Kate colocou muito bem, assim, para que você acorda todo dia de manhã? O que te faz acordar todo dia de manhã? Fácil não é,
A Kate mesmo colocou a história dela, histórias que tiveram momentos difíceis, histórias de perda, né? Tiveram perdas no meio do caminho, mas mesmo assim é tempo de ter aquele, não se conformar com o lugar que eu tô. Óbvio que tem momentos que vão ser difíceis, que a gente tem que respeitar o tempo da gente, como a Isa falou, mas também a gente tem que respeitar onde a gente quer chegar, né? Eu realmente ter aquilo que me faz acordar todo dia para ir buscar, para ir. Então, meninas, não tenho nem como agradecer, né, as mensagens que vocês colocaram aqui, mensagens super importantes. Eu acho que quem está aqui ouvindo a gente termina essa live com várias reflexões. A gente aqui termina com várias reflexões. Então, gostaria muito de agradecer e deixo vocês aí com as palavras finais, quem quiser começar, e para a gente encerrar, encaminhar para o encerramento. Quer começar, Isa? Vamos começar, Kátia. Bom, eu quero agradecer. Foi um prazer conhecer a história da Kátia. É um prazer conhecer vocês e compor esse grupo. Acho que, mais uma vez, né, eu volto muito para esse lugar, gente. Então eu fico até repetitiva, mas como mulher, como pessoa que estuda sobre isso, como quem valoriza bastante essas nossas ações em prol da mulher, acho que esse senso de comunidade, esse senso de vamos contar a história, vamos cuidar uma da outra, vamos ver o que a outra está me contando, o que eu posso aprender, né? É muito importante. Então, aprendi muito com a Kate, aprendo muito com vocês, né? Às vezes a gente vai se encontrando aí. E espero ter contribuído para alguém, com alguém, para a história de alguém, fico à disposição, né? Para quem quiser conversar, para trocar uma ideia, para falar dos perrengues também, que a vida não é só poesia, mas e a gente se encontra muito nas vulnerabilidades, né? Então acho que esse bate-papo fica, aliás, deixa isso muito claro, que a gente vai se encontrando muitas vulnerabilidades, elas são importantes. É isso, muito obrigada pela oportunidade, gente. Obrigada a vocês. Bom, eu agradeço também. Foi muito bom conhecer assim a história da Isa também, o que ela falou em relação ao se dar o tempo, né? Isso é muito importante mesmo, porque às vezes a gente fica olhando outras pessoas que estão correndo na nossa frente, a gente fica, né, ansiosa. Ai, meu Deus, ela já está lá e eu estou aqui. Por isso que eu falo, né? Vamos nos comparar com a gente mesmo, como eu era e como eu estou agora, né? E tirar do dicionário a palavra desistir. Né? Não tem essa palavra, não dê essa opção para você, porque realmente a gente tem que buscar, né? Buscar com constância, discernimento e saber que a gente vai, não pode matar a esperança dentro da gente, né? A gente tem que ter isso muito forte. E às vezes a busca que a gente tem que estar sempre bem na parte pessoal, profissional e espiritual. É uma coisa que eu tenho comigo, né? E se uma parte dessa falha, né, às vezes você não encontra. Então, se você puder sempre ter um equilíbrio na tua vida, eu acredito que faz toda a diferença. Isso que eu queria deixar aí. Agradeço também a oportunidade de contribuir um pouquinho. Imagina, contribuiu foi muito. Obrigada, Kate. E Imagina, agora, obrigada gente, a para você que vocês. está assistindo, vão alguns recadinhos. Primeiro, se você também quer contar a sua história, a gente tem uma página lá no Workplace do Grupo Mulheres do Brasil. Você pode procurar os nossos posts, né? O post até dessa live aqui, e encontrar a Luciana, que é essa menininha que está aqui com a gente, e ela organiza essas lives. Então, você pode conversar com ela, se inscrever com ela e vir também contar a sua história de vida também para inspirar e transformar, ajudar a transformar a vida de outras mulheres. Se você quer participar também do Comitê Vozes, né, vir aqui ajudar a gente, entender o que a gente faz aqui, entender como é que é isso de empoderar a mulher
soltando a voz. Também pode me procurar no Workplace, eu estou lá na página do Vozes. Eu sou a Jobiase. Pode procurar a Lu também, todas nós. E lá também nós temos um post fixo falando sobre as nossas mulheres do acolhimento também que podem ser procuradas. Então, eu gostaria de agradecer vocês que estão aí assistindo. Gostaria de convidar para vocês sempre participarem das nossas lives. E último recado muito importante. Você que está vendo esse vídeo aqui no YouTube, você pode ter perguntas, tanto para a Kati, quanto para a Isa, e quanto para a gente aqui. Então, é só você ir lá no Workplace ou comentar aqui no YouTube, mas se você puder, comente lá no Workplace, deixe sua pergunta. Ambas responderão para vocês ou no próprio post ou em mensagem no chat. Então, se você tiver uma pergunta para qualquer uma das duas, pode deixar lá no post ou aqui no YouTube que a gente entra em contato para responder, tá bom? Então, muito obrigada, tenha uma boa noite e o Vozes agradece a sua presença.